Otílio, então o Banco Central é a grande questão. Numa democracia, a maioria assume o governo, mas ele tem que governar para a totalidade. Então, às vezes, um segmento consegue uma maioria, ele não tem a preferência da população como um todo, entretanto, ele assume o governo. E isso, nas democracias, é o jogo democrático e é assim mesmo, o jogo é esse. Um partido com 20%, 30% de votos, ele pode ganhar uma eleição nacional, em qualquer país democrático, e assumir o governo. Tranquilo, é a vida, é o jogo democrático. Agora, ele só precisa entender que ele não é governo de um partido, ele é governo da população como um todo. Bom, então vamos lá a esse outro tema, que é a questão do Banco Central. Na minha limitada visão e opinião, eu estou lendo aqui e lendo essas coisas que aparecem na imprensa, e eu vi o Lula vociferando contra o Banco Central. Sinceramente, eu não entendi. Primeiro, porque as experiências das economias desenvolvidas, todas elas têm um Banco Central independente. Por que é importante ter um Banco Central independente? Para blindar o Banco Central das influências do governo de plantão. Porque todo mundo sabe que quem tem a caneta tem o poder, quem tem a chave do orçamento tem muito poder. Então, e um Banco Central ele tem uma função importante na economia. Qual é a importância do Banco Central na economia? O Banco Central ele define, através do Comitê de Política Monetária, os parâmetros da taxa de juros, da taxa de câmbio, ele administra esses indicadores macroeconômicos. Então, por exemplo, a questão da taxa de juros. O Banco Central não pode ficar à mercê do governo de plantão. Então é importante, foi uma conquista importante do Brasil, a autonomia do Banco Central, uma medida que só existe em países de economia avançada, desenvolvida. Agora nós vamos regredir, voltar atrás. Todo mundo sabe que um Banco Central é vinculado ao governo, ele não vai fazer o que tem que ser feito, tomar as medidas duras que têm que ser tomadas, ele vai obedecer ao governo de plantão. Agora, algumas pessoas questionaram, mas é um fetiche o Banco Central independente, isso não existe. Sim, nós podemos até questionar e racionalmente entender que não existe uma autonomia plena do Banco Central. Mesmo que um Banco Central seja independente, como é o caso brasileiro, alguma influência do governo, claro que existe um alinhamento com ideias, alguma coisa, sim. O que não pode ser é ter uma subordinação. O Banco Central não pode ser funcionário do Palácio do Planalto. Agora vamos entender a conexão que tem entre o Banco Central independente e a economia. Bom, a questão é, que foi a grande discussão aí desses últimos dias, é questão da taxa de juros. Então, o governo também ficou lá gritando, vociferando e falando que a taxa de juros no Brasil é exorbitante. Sim, ninguém é a favor de uma taxa de juros alta. Qualquer economista, qualquer governo sabe que a taxa de juros ela estimula a produção econômica, o emprego, o consumo, e não é desejável. O Banco Central não faz isso porque ele quer ver o sofrimento do povo. Não, o problema é o gasto público. A causa de uma taxa de juros alta, primeiro, são várias causas, mas uma delas, mais forte, é quando os governos que gastam mais do que o que arrecadam, e aí tem que lançar público, tem que lançar títulos públicos para arrecadar dinheiro para pagar o déficit, e aí as pessoas, os agentes que detêm dinheiro superavitário e vão comprar os títulos públicos só aceitam em função do risco se a taxa de juros for maior. Então essa é uma causa. Outra causa que explica por que a taxa de juros está num patamar tão elevado é a questão da inflação. Ora, o Banco Central brasileiro é um case mundial de controle da inflação, porque por conta da pandemia gerou pressões inflacionárias no mundo inteiro, em todos os países, por conta dos desarranjos nas cadeias produtivas mundiais. Isso gerou problemas do realinhamento de preços que reverbera na inflação. Sim, causou problema de inflação no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em todos os países desenvolvidos. E o Banco Central brasileiro, até pelo fato de já estar governando com a sua autonomia, começou a tomar as medidas de controle da inflação, e uma das funções da taxa de juros é controlar a inflação, porque a inflação, todo mundo sabe que é o aumento de preço. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o que acontece? Desestimula as pessoas a comprar, a financiar, a fazer crédito, e aí, reduzindo o consumo,
os preços tendem a cair. E essa política foi bem sucedida. A questão é que o que eu observo, a minha desconfiança é que o governo Lula já está sentindo o abacaxi que ele tem nas mãos, porque ganhar a eleição foi a tarefa mais fácil, a mais difícil vai ser administrar a complexidade que é o Brasil, os problemas crônicos eternos que tem aqui de saúde, de infraestrutura, de educação e de toda ordem, não vai ser fácil. Ele criou uma grande expectativa, prometeu o paraíso, não vai entregar, e agora ele tem que arrumar um responsável por isso. E aí ele já está se antecipando. Olha, é o demônio, é o Satanás dos juros que é o responsável por isso. Esse discurso é antigo. Todos os populistas em toda a história fizeram isso, nossos vizinhos aqui. O que todo ditador, todo autocrata inventa quando se depara com problemas sérios? Ele cria um inimigo comum. Ele cria um inimigo para criar um consenso na população, para desviar a atenção e a responsabilidade do próprio governo pelos seus erros, pela sua incompetência, pela sua inoperância. E aí ele transfere essa responsabilidade para aquele inimigo comum. O que está se vendo hoje no Brasil, eu desconfio mais ou menos disso. Não tenho como comprovar, mas a gente tem que ficar atento. Agora, você colocou lá, será que essa discussão do Banco Central vai trazer feijão para a mesa do pobre? Ora, vamos entender aí as relações concretas da vida. A questão é que um Banco Central não independente, ele vai ficar refém do governo, o governo vai, suas atitudes e comportamentos populistas, vai tomar medidas que existe uma discussão na economia que um pouco de inflação gera mais emprego e gera mais crescimento, é uma ilusão. A macroeconomia, grandes estudiosos, né, que não dá para a gente detalhar aqui, mas já comprovaram que isso é apenas uma ilusão provisória. A curto prazo, sim, com um pouco mais de inflação, né, gera um pouco mais de emprego, mas no longo prazo, a conta vem. Então, o que acontece é um Banco Central não independente, se for desfeito essa situação da autonomia do Banco Central e refazer toda a política monetária que teve nesses últimos anos, vai criar instabilidade, insegurança, perde a credibilidade do sistema de preços, os empresários ficam inseguros para investir, o consumidor inseguro para comprar a prazo, para financiar, e isso vai gerar mais inflação, e todos nós sabemos, como nós já comentamos aqui, que a inflação é o imposto mais regressivo que existe. Quando você usa a palavra regressivo, vamos no popular, regressivo significa penaliza os pobres, porque as pessoas de mais posses, elas têm defesas, como se proteger seu investimento, proteger a sua renda, as suas formas de ganho. As pessoas mais pobres, elas não têm como se defender da inflação. Então, uma inflação penaliza, não pode vir com esse discurso populista, né, de que a taxa de juros é o demônio. Não, a taxa de juros não é desejável, mas é um remédio amargo que vai enfrentar o dragão da inflação e, domando a inflação, os preços podem cair, caindo os preços gera estabilidade, cria as condições para o empresário investir e não deteriora o poder de compra dos trabalhadores, dos assalariados. Então, é mais ou menos esta a relação, Erivan. Então, essa discussão Banco Central Independente não é uma discussão esotérica, é uma discussão que tem repercussão, consequências na nossa rotina diária. É claro que essas coisas não acontecem de um dia para o outro. As decisões de macroeconomias tomadas agora vão repercutir daqui a alguns meses. Os efeitos, as consequências vão vir lá muito depois. Então, eu acho que a gente deu aí um panorama geral das relações que existem entre esse tema e o dia a dia, a rotina e as repercussões disso na economia. E por que é importante um Banco Central independente e quais seriam as possíveis causas de utilizar o Banco Central como o inimigo número 1 do país.